Eu saldo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saldo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, agora ficou bom. É um grato prazer estar mais uma noite na presença de Deus, poder louvar, exaltar e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Sou grato por pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, pessoas que a palavra de Deus diz em Provérbios 17:17: cuide de um amigo que na angústia nasce o irmão, mas há um amigo mais chegado que o irmão. E nós fizemos uma amizade grande, que eu com Elias, a gente tem mais ou menos 4 anos que eu e ele em os congressos nós estamos juntos. Nós conhecemos o evangelista Fábio, que Deus tocou no coração dele para estarmos aqui essa noite. Agradecer ao presidente do ministério, pastor Aguinaldo, que Deus continue abençoando o corpo de obreiro. Esta nave desta igreja também está sendo recebida nos altos céus. Quem crê que Deus está aqui? E aonde Ele está, milagres acontecem. Eu creio que você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Deus vai falar com você, porque eu já senti desde o primeiro momento que Deus está falando com a gente e vai continuar a falar. E sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Livro de João, capítulo 4, o versículo 23. Quem encontrou diz amém. E diz assim: mas a hora vem, e a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim os adorem. Mas a hora vem, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que tais assim adorem. Diga: eu tenho que adorar. Mais forte: eu tenho que adorar. Eu tenho que adorar. E se você entende isso, começa a aplaudir e a adorar e a exaltar e bendizer o Senhor nesta noite. Desocupa as suas mãos, por favor. Feche os seus olhos. E mais uma vez vamos enaltecer o Senhor em oração. Obrigado a Deus mais uma vez. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas. Pai, que esta noite seja uma noite memorável, porque sabemos que sem nós, sem Ti não somos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Pai, eu te peço que o inimigo já não tem mais vez neste local, neste lugar. A única coisa que vai imperar é a Tua presença. Pai, Tu tem liberdades para curar, Tu tem liberdades para libertar, Tu tem liberdades para movimentar a Tua glória. E eu te peço, Senhor, se realmente aqui existe adoradores, que cada vida agora venha abrir a boca e começar a dar glória, aleluia, porque quanto mais glória nós demos aqui, maior vai ser vitória que vai descer do céu. Pai, Tu és bem-vindo, venha manifestar a Tua glória, o Teu poder mais uma noite. Alabarassúria, elabacantorai. E eu te peço, Espírito Santo, aonde existe um crente batizado, renova agora, agora, meu Senhor. Urabawa Calácia, Urabaracai,
Omanarasai, Echokemanasuitiriakalai. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para fazer como Tu queiras nesta noite. Venha estar presente em nosso meio, e nós Te damos graças e aleluia. Mais uma vez aplaude ao Senhor Jesus, e podei-vos tomar os vossos assentos. Aleluia. Pois bem, quero também prestigiar o pastor presidente, pastor Luiz, da Igreja Assembleia de Deus, Avivar, né, Elias? Que está vendo e vai ver esta live. Que Deus venha abençoar o ministério dele. Amados irmãos, irmãs, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, nós vemos pela Bíblia Sagrada que o Deus a qual criou o homem e a mulher, Ele não cria meramente para o ser humano ele nascer, crescer e morrer. Todo ser humano na face da terra, ele tem uma missão ortogada diretamente do trono de Deus para a sua vida. E esta missão a qual Deus ortogou, nós entendemos e compreendemos que é antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Ele já tinha olhado você, Ele já te conhecia e Ele sabia que você ia nascer. Então Deus, por isso, já premeditou situações, missões na vida de cada pessoa que aqui está. Porque se Deus não tivesse o controle da sua vida ou da minha vida, nós já teríamos morrido. Porque a palavra de Deus vai dizer que Satanás de dia e de noite, todos os momentos, 24 horas, tem tentado nos matar. Mas a Bíblia nos diz categoricamente que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E esta misericórdia, ela não dura apenas amanhã, ela não dura apenas à tarde ou apenas à noite, não, ela perdura todos os dias até na consumação do século. Então entendemos que todo ser humano tem a sua missão ortogada por Deus. Ninguém meramente vai viver nessa terra simplesmente por viver. Ninguém vai estar nessa terra simplesmente por existir. Mas Deus tem todos os propósitos em cada vida, no céu e na terra. Então Deus está dizendo para mim e para você essa noite: ei, eu tenho um propósito na sua vida, e este propósito vai ser cumprido. Se você entende, aplaude, adore mais uma vez com um grito de glória. Aleluia. Aleluia. E mediante a este propósito, Deus olha para cada um de nós, e mediante aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus, Ele idealiza para mim e para você. Mas nós sabemos que muitas vezes parece que em nossa vida, parece que dentro da nossa casa, parece que os nossos sonhos se perdem, mediante as situações diversas, mediante as condições que nós pensamos que Deus perdeu o controle. Mas Deus jamais perde o controle de tudo, nem dos céus e nem da terra. Deus sim tem um domínio no céu e na terra, e o domínio de tudo que existe está sob o domínio da palma das tuas mãos. Deus tem o poder, e Ele tendo este poder, Ele quer realizar o seu poder na minha vida e na sua vida. E quando Ele realiza este poder, Deus vem manifestar os seus propósitos, Ele vem manifestar o seu projeto. Mas eu entendo que muitas vezes os propósitos nossos não são os propósitos de Deus. Ou melhor, muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os nossos pensamentos também não são os pensamentos de Deus. É como diz a palavra de Deus, que há caminho que para o homem parece perfeito, mas é caminho de morte e perdição. Há coisas que você acha que é bom para a tua vida, e Deus diz não, porque Deus sabe o que é o final,
final daquilo que vai acontecer em sua vida. Deus muitas vezes Ele quer ensinar, Ele quer entender qual é a vontade dEle na sua vida. Só que o que acontece muitas vezes, Ele quer fazer a sua vontade, mas você não quer que Ele faça a vontade dEle. Eu vou repetir, muitas vezes Deus quer fazer a sua vontade, mas muitas vezes você não quer que Deus faça a vontade dEle. E quando você não faz a vontade do aí, você entra em conflitos, você entra em relutas, você entra em guerras existenciais que são floradas na sua mente, e além disso desce para o seu coração. E quando desce ao seu coração, você começa a entrar em uma crise existencial dentro de você mesma e dentro de você mesmo. Só que esta noite Deus quer explicar que você não está nessa terra por acaso. Deus quer mostrar para você que Ele tem um propósito na sua vida, na tua casa, na tua família. É por isso que ainda você não morreu, é por isso que você não se separou, é por isso que Satanás não te destruiu, porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você entende isso, levanta a mão, adora nesta noite. Isso vai gerar dentro de nós conflitos, guerras. A Bíblia diz que no finais dos tempos existiriam guerras, sim ou não? Sim ou não? Sim. Existiriam guerras na terra. Um tipo de guerra que ia existir. Nações contra nações. Outro tipo de guerra que ia acontecer no século 21, reinos contra reinos. Mas eu entendo que estas guerras, se estivermos na presença de Deus, nós podemos vencer, sim ou não? Só que a guerra interior é a pior de todas. A guerra entre nações contra nações. O que é isso, pastor Jonas? Eu faço parte do mesmo reino que vocês, sim ou não? Sim. Nós fazemos parte de um só povo, de um só Deus, de um só Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós pregamos o mesmo Deus, nós caminhamos pela mesma porta, pelo mesmo caminho. Então quer dizer que as guerras que existem hoje dentro das igrejas são nações contra nações, é irmã contra irmão. Eu vou falar, é irmão contra irmão. Tem pessoas dentro da igreja que dizem: eu canto melhor do que ela. O que ela está fazendo aí? Eu prego melhor do que ele. O que ele está fazendo aí? Eu tenho culpa. Se Deus olhou para ela, se olhou para ele e diz: é ela, é ele. Ei, quando Deus escolhe, está escolhido. Não importa se você acha que não tem capacidade, não importa se você acha que não tem uma dicção, não importa se tem uma sabedoria, não importa se canta bem ou se canta mal. Deus conhece o coração, porque tem pessoas que podem cantar bem, mas dentro de si não é adorador. Tem pessoas que podem cantar desafinado, mas dentro de si está com o espírito de adorador. Ei, adorador, não importa o que esteja acontecendo lá fora, ele sabe o que está acontecendo aqui dentro. Deus está dizendo: ei filha, ei filho, tem pessoas que querem parar o adorador, mas adorador que busca a face de Deus é adorador por excelência. Se você é adorador, levanta a mão, adora neste lugar. Pode aplaudir a ele, aplaude a ele, aplaude a ele. Um adorador, fala assim: um adorador não se mede pelo talento. Hoje dentro das igrejas se mede em adorador pelo talento que ele tem. Se ele canta bem, é porque ele é verdadeiro adorador.
Se ele prega bem, é porque é verdadeiro adorador. Mas o adorador de verdade não se mede pelos talentos que ele tem, se mede pelo coração dele. Por que, pastor Jonas? Tem pessoas que cantam, mas não são verdadeiros adoradores. Não é, pastor Jonas, não é. Por quê? O seu foco não é o céu. O seu foco não é adorar ao Pai. O seu objetivo é fama e sucesso na terra. Muitos pregadores pregam bem, mas o seu foco não é o reino de Deus, é fama e sucesso na terra. Mas a Bíblia diz: aquele que tem os olhos focados em Deus, Deus ele derrama uma bênção tal, e esta bênção e esta unção vai perdurar todos os seus dias da sua vida terrena. Um verdadeiro adorador de verdade não se mede pelo que ele faz. Fala assim: adorador de verdade não se mede pelo que ele faz, mas pelo que ele tem. Porque ele pode fazer muitas coisas, pastor Aguinaldo, porque a Bíblia diz que no final dos tempos muitos fariam o quê? Prodígios e maravilhas. Muitos fariam até fogo do céu descer. Muitos curariam em nome de Jesus. Muitos fariam um paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir. Mas isso não mostra que é verdadeiro adorador. Não é o que ele tem para mostrar, mas o que ele é. E o que ele é, ele não se mostra. Verdadeiro adorador não precisa se promover, é Deus que promove ele. Sabe que Deus está dizendo? Na hora certa eu vou te levantar, filha. Eu vou te levantar, filho. E não precisa forçar a porta, não. E não precisa, eu vou falar. E não precisa pisar em ninguém. Não precisa puxar tapete de ninguém. Não precisa fazer oração contrária. Espera o teu tempo. Porque quando Deus olhar para você, vai dizer: agora é a tua hora, é o teu tempo. Nem Satanás, nem demônio, nem ninguém vai te parar. Deus está dizendo: olha, é o tempo, é o tempo, é o tempo, espera o tempo. Se você entende, levanta a mão, aplaude, adora. As pessoas estão equivocadas. Se tem muitos talentos, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas não tem fruto do Espírito. Se tem muitos talentos, a qual enche templos, catedrais, ginásios e locais, só que muitas vezes a presença de Deus não está naquele lugar. Por que, pastor Jonas? Porque a adoração não é ao Pai, é adoração para os homens da terra. E nós entendemos que no livro dos mandamentos, o primeiro mandamento é amar o quê? O seu Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, não importa o que esteja passando. Quem ama a Deus, não importa as calúnias. Quem ama a Deus, não importa os levantes. Quem ama a Deus, não importa se tem ou não tem. Quem ama a Deus, não importa se é abraçado ou não é abraçado. Quem ama a Deus, não importa se é aplaudido ou não é aplaudido. Quem ama a Deus, não importa se a rede social bomba ou não. Quem ama a Deus, não importa se as pessoas reconhecem ou não. O importante é ser reconhecido no céu. É no céu, é no céu. Se você entende, levanta a mão, adora, adora, adora. Lá para cá, lá sai, ora para cá, lá, remandará, sai, uma da cadará, sai. Ei, aqui tem adorador de verdade, então abra a boca e adora.
acontecendo no século 21, inversões de valores. Aquilo que era pecado, hoje não é. Aquilo que não era pecado, hoje é. Antigamente não era pecado profetizar. Hoje em muitos lugares, muitas profetisas e profetas de Deus têm sido calados. Antigamente não era pecado jejuar. O pastor com a igreja está num propósito. Antigamente isso era normal, né, pastor Aguinaldo? Das Assembleias de Deus. Eu nasci no berço da Assembleia de Deus, aprendi na Assembleia de Deus. Então isso era normal. Era normal às vezes pessoas passar 3, 4 dias, 7 dias só na água. Hoje isso está se ausentando da casa de Deus. Por que, pastor Jonas? Porque quanto mais você fica próximo de Deus, mais longe você fica do diabo. Quanto mais santo você aproxima-se de Deus, mais você fica com a cara do Pai. Então o que acontece? Tem muitos que não querem isso dentro das suas igrejas. Por quê? Querem vos calar. Mas falar assim: um verdadeiro adorador, tá baixo, um verdadeiro adorador não se cale. Um verdadeiro adorador, ele não se cala. É o que aconteceu, como a palavra diz, com Bartimeu. Bartimeu está à beira do caminho, e ele realmente é o verdadeiro adorador. Ele nunca viu Jesus, ele nem sequer conversou com Jesus, ele nem sequer viu os milagres que Jesus fazia. Ele apenas ouviu falar a respeito de Jesus. Ei, um verdadeiro adorador não adora Jesus pelo que ele pode fazer. Um verdadeiro adorador não adora Jesus pelo que ele pode dar. Um verdadeiro adorador não adora Jesus pelo que ele é, mas adora Jesus pelo que ele fez. Por amor a nós, ele foi morto na cruz do pecado, na cruz do Calvário, e o pecado que estava sobre ele nos trouxe a paz. O verdadeiro adorador sabe o que ele fez, entende o que ele vai fazer e espera o que ele fará. Vou falar de novo: um verdadeiro adorador sabe o que ele fez, entende e vive o que ele está fazendo e espera o que ele vai fazer. O verdadeiro adorador de verdade, ele não questiona. O verdadeiro adorador de verdade, ele não murmura. O verdadeiro adorador de verdade, ele não faz fofoca. Eu vou falar. O verdadeiro adorador, ele não traz distensões dentro da casa de Deus. O verdadeiro adorador, ele não tem inveja, não tem ciúmes. O verdadeiro adorador, ele está sempre pronto. O verdadeiro adorador, quando o pastor fala assim: minha filha, meu filho, vamos limpar a igreja, ele diz: pastor, eu estou pronto, pastor, eu estou pronto. O verdadeiro adorador, vamos fazer visita, ele diz: vamos embora, vamos fazer visita. O verdadeiro adorador não tem hora, não tem momento, não tem situação, ele sempre está pronto. Sabe que Deus está dizendo: se você não estiver pronta, se você não estiver pronto, infelizmente não é verdadeiro adorador. Dói, mas é a realidade. Porque antigamente você chamava o pessoal para fazer algo, ele já estava o quê? Tudo pronto. E o que eu entendo que antigamente, pastor Aguinaldo, quando o pastor fazia algo, quando via um propósito no coração do pastor, levantava às vezes 2, 3 profetas, profetiza e falava assim: é de Deus, porque Deus falou comigo também. Mas sabe por que isso não está acontecendo mais na igreja? Pergunte por quê, pastor Jonas.
Está baixo. Pergunto por quê, pastor Jonas? Porque pessoas não estão no mesmo propósito. Por quê? Para mim não é o que eu desejo. E quando não é aquilo que eu quero, eu não quero fazer. Aí eu cruzo o braço, aí eu faço biquinho, eu faço cara feia. Eu falo assim, aquela irmã, aquele irmão, ele quer se mostrar. Ei, para quem você está fazendo? É para o homem ou para Deus? Tem pessoas que hoje ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo é para o homem. Por quê? Quando a pessoa faz para Deus, ele não espera a recompensa do... Não ouvi. Ele não espera a recompensa do homem. Ele faz. É dele. Sai dele. Sai do coração dele. Sai do instinto dele. É como ele, vamos dizer assim, é algo que ele já nasceu para isso. Um adorador de verdade, ele já nasce para isso. Ele já nasce para adorar. Ele já entende que Deus o escolheu para adorar. Não importante o que ele esteja passando. É isso que aconteceu com Bartimeu. Desde nascença ele era cego. Ele era cego ali, ele estava cego. E ele ali cego, estava pedindo esmola à beira do caminho. E como ele precisava de esmola, todo mundo sabia que apenas a pessoa que fosse autorizada a pedir esmola, ele tinha sobre si uma capa. E esta capa estava sobre os ombros de Bartimeu, que era filho de Timeu. E ele toda a vida, todo momento ele estava à beira do caminho. Sabe por que muitas vezes as coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você ainda não saiu da beira do caminho. Você continua fazendo o quê? Agradando um e desagradando o outro. Eu vou falar. Você agrada a Deus e quer agradar o diabo também. Você quer agradar a Deus e quer agradar os homens. Ei, entenda, se você agradar a Deus, vai desagradar os homens. Mas se você agradar os homens, vai desagradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não cocheais em dois pensamentos. Ou você sai da indecisão, ou você ainda vai continuar cego. Então Bartimeu entende que ele tem que fazer o quê? Adorar. Ele não pensa o que as pessoas falam a respeito dele, porque ele sabia que as pessoas falaram ao seu respeito e dizia: ele vai continuar a vida inteira assim. O segredo, a situação dele, a vida dele vai ser a vida inteira assim: viver cego, continuar cego e morrer cego. Mas o que acontece? Ele estava cego, sim ou não? Mas Deus tinha predestinado que uma hora Jesus ia curar ele da cegueira. Fala assim: todas as pessoas. Fala, todas as pessoas podem saber o meu passado, pode conhecer o meu presente, mas não conhece o meu futuro. Se você entende, aplaude, adora. Ei, tem pessoas que falam do teu passado, conhece o teu presente, mas não conhece o teu futuro. O teu futuro vai ser diferente do teu passado, do seu presente vai ser diferente. Se você entende, abre a boca, adora, 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 adora Ele. Ela para cair a basúria caiu. Mas vamos lá. E Bartimeu está lá, à beira do caminho, e começou a que? Adorar. Só que é mais interessante que Bartimeu,
nunca teve experiência com Jesus, mas sabia que era Jesus. Sim ou não? Sim. Ele nunca teve a experiência com Jesus e sabia com Jesus. Sabe o que eu entendo, pastor Aguinaldo? Eles sabiam coisas que até os discípulos deles não conheciam a respeito de Jesus. Tem pessoa que anda com Jesus, tem experiência com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Por quê? Os discípulos não sabiam quem era Jesus. Que isso, pastor Jonas? Tem base bíblica? Tem. A Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos e faz uma pergunta: quem dizes que eu sou? Aí uns começam a falar: diz que o senhor é Jeremias, Isaías, Elias, um dos profetas. Ah, é? Mas eu pergunto para vocês, meus discípulos, mas o que vocês dizem que eu sou? Só apenas um apareceu. E quem que apareceu? Pedro. Pedro entra na frente e diz assim: Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, bem-aventurado é tu, Pedro Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaste, mas sim o próprio Espírito que está em vós. E sobre esta palavra, Pedro, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não há de prosperar. Não há de prosperar. Não há de prosperar. Sabe quem eu vejo? Ei, quem realmente tem o Espírito de Deus sabe quem é Jesus. Então agora o próprio Bartimeu vai saber quem é Jesus, porque quando ele clama, ele fala quem Jesus é. E as primeiras palavras que ele vai dizer aqui: Jesus. Quer dizer, eu sei quem ele é, Jesus. E este homem tem um nome, e o seu nome é Jesus. E ele continua: Filho. Ele entende que Jesus não é o Pai na terra, mas é o Filho de Deus. E ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Ele entende que Jesus, além de ser Jesus, além de ser filho, é da geração de Davi. Ei, o teu Jesus não é qualquer um. O teu Jesus não é de prata, não é de bronze, não é de ferro, não é de madeira, não é de barro. O teu Jesus, ele vê com os olhos, ele ouve com os ouvidos, ele entende os seus sentimentos e as suas guerras. E ele está dizendo: eu hoje, esta noite, movi do meu trono e ouvi a vossa oração, porque diz em Crônica, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a tua terra. Deus está dizendo: ei filha, ei filho, eu estou te ouvindo. Se você entende isso, levanta a mão, vai adorar, vai adorar, vai adorar. Eu vou te dar um tempinho para adorar. Vai adorando. Orabacalá sai, orabacalá manará súria cai. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só que as pessoas começaram a dizer: Bartimeu, para de clamar,
Porque o mestre não está te ouvindo e você está incomodando o mestre. Fala assim: um verdadeiro adorador, tá baixo, o verdadeiro adorador não incomoda o mestre. Adoração não é incomodar o mestre. Adoração é fazer aquilo que o mestre quer que faça. Volto a dizer, adoração não é incomodar o mestre, é fazer aquilo que o mestre quer que faça. Por quê? Esta adoração vai gerar no coração do Pai, ou no coração de Jesus, uma compaixão. E o que é compaixão? Se compadecer. Quando nós sabemos adorar de verdade, Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo que está em nós, se compadece das nossas lutas. Então temos que entender que temos que adorar até Deus se mover ao nosso encontro. Temos que adorar até Deus nos ouvir. Por isso que antigamente dizia da Assembleia de Deus: que isso? Assembleia de Deus é barulhenta demais, grita, pula, rodopia, faz tanto barulho, que é isso? Que Deus não é surdo. Mas não é, porque tem pessoas que sabem de onde Deus tirou ela, sabe de onde Deus tirou ele. Lá no mundo fazia, dançava, pintava, borrava, fazia tantas coisas para o diabo. Agora que está na igreja, ela precisa mostrar a verdadeira adoração. E a adoração não é apenas com boca. Por quê? A Bíblia vai dizer que muitos louvam com os seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Existe uma tradição judaica que o judeu, ele não só adora com a boca. Quando ele chega no monte, ou quando ele chega diante da muralha da lamentação, lá em Jerusalém, ele se ajoelha. Pega eu aqui, Elias, ó. Ele ajoelha. E agora ele vai colocar sobre si, ele anda com a mitra ou quipá, escrito santidade ao Senhor. Ele também está com, como é que chama, gente? Talit, né? Judaico. E ele coloca sobre seus ombros o talit. E lá ele começa a adorar. Só que antes dele adorar, ele pega o seu pedido, enfia na fenda ali da muralha, do muro das lamentações, enfia o seu pedido ali. Só que ele não para. Quando ele coloca, ele falou assim: eu já coloquei. Porque ele entende que a Bíblia diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo que ele falar. Eu entrego na mão de Deus. Então ele faz o quê? O pedido dele ele coloca sobre a rocha da muralha das lamentações. E lá ele confiou, sim ou não? Mas ele vai parar? Não. Aí ele abaixa assim e começa a adorar. Santo, santo. Só que ele não consegue apenas só adorar de boca. Ele começa a movimentar e dizendo: santo, 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 santo. O seu corpo começa a adorar, o seu corpo começa a se mover. Foi por isso que o próprio Davi tira a roupa sacerdotal, tira a roupa de rei, desce. Quando a arca de Jerusalém volta para Jerusalém, ele começa a fazer o quê? A bailar, a dançar, a dançar, a dançar. Sabe que Deus está me dizendo: chegou a hora de dançar, chegou a hora de bailar, chegou a hora de dançar na presença de Deus. Relabacai, alavar, começa a dançar. Temos que movimentar, porque tem coisas que só agem pelo movimento. É base bíblica. Diz a palavra de Deus que um homem que estava há 38, né? 38 anos, paralítico.
38 anos numa cama. Ele estava esperando o quê? O mover das águas. Sabe o que está acontecendo? Tem pessoa como adorador, está esperando alguma coisa se mover. Ele está esperando movimentar. Mas entenda que muitas vezes Deus não quer mover através das águas. Deus quer operar pelo próprio Jesus. Tem milagres que não vai acontecer através das águas ou de um anjo. Vai acontecer através do próprio Deus. Então é isso. Eu tenho que fazer o coração, o ouvido de Deus se mover ao meu encontro. E Bartimeu continua: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas começaram a falar: para de clamar, que você incomoda o mestre. E ele começou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo dizendo: cala, Bartimeu. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele vai continuando, e ele vai continuando, e cada vez ele vai fala assim: eu tenho que adorar. Abaixo, eu tenho que adorar, até Jesus parar para me ouvir. Bartimeu vai adorar até Jesus parar, porque Jesus parou. Quando ele parou, ele disse: alguém está me chamando. Quem é? Você sabe muito bem que existia uma grande multidão. Bartimeu estava à beira do caminho, e ele estava andando no caminho, sinal que ele já tinha andado alguns passos, sim ou não? Então é por isso que Bartimeu tinha que gritar mais alto, porque parecia que cada vez Jesus estava mais longe dele. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim, para você essa noite? Ei, para de correr atrás da bênção. Na hora certa a bênção vai ao seu encontro. Se você entende isso, aplaude, adora. Uma hora a bênção vem, uma hora a bênção chega, e ela chega no lugar certo, na hora certa, no dia certo, no momento certo. Na hora certa, Jesus parou. Só que muitas vezes para nós parece tarde demais. É o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto já em quantos dias? 4 dias. E Jesus estava perto. Jesus não estava longe. Só que Jesus foi na hora certa, no momento certo. Quando ele chegou, Marta e Maria, apreensivos, e disseram assim: mestre, a gente não mandou alguém avisar que o Lázaro estava doente? O senhor não recebeu o recado? Ele disse: recebi. Mas também você não recebeu o recado que eu falei com esse homem que veio falar comigo? Ela disse: sim. Eu não disse que essa doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus? Sim. E aí? Mas ele já morreu, Jesus, e já está há 4 dias, e já cheira mal. Aí Jesus olha para Maria, Marta, e disse: eu já não disse que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverás. Sabe o que Deus está me dizendo essa noite? Eu vou ressuscitar novamente sonhos que Satanás tentou destruir na tua casa, da tua vida, dos seus projetos. Deus está me dizendo nesta noite: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Esta noite Deus vai te levantar e está dizendo: eu vou trazer vida onde tem morte, eu vou trazer libertação para o cativo, eu vou dar mudança na tua vida, na tua casa. Deus está dizendo: ressuscito, 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 ressuscito. Se você entende isso, aplaude, adora, adora, adora. Deus vai e ele ressuscita Lázaro. Só que para ele ressuscitar Lázaro, eles tinham que fazer algo. Fala assim: não adianta
Lázaro está morto, meu sonho está morto, se eu não faço a minha parte. Sabe o que está acontecendo dentro das igrejas? As pessoas querem que o pastor faça a parte dele, mas eles não fazem nem sequer uma cutícula da unha do dedo. Eles querem que o pastor jejue, ele quer que o pastor ore, ele quer que o pastor consagre, ele quer que o pastor faça tudo, porque quando ele chega aqui, ele só quer o que? Um milagre. Ei, entenda que tem coisas que é com você, não é com ninguém. Tem coisas que você precisa fazer. Fala assim: milagres é com Deus, adoração é comigo. E o que acontece? Diz a palavra de Deus que Jesus manda tirar a pedra. Tirou a pedra, agora é um milagre. Diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, o milagre aconteceu. Bartimeu continuou clamando. Jesus parou, voltou e disse: o que queres que eu te faça? Agora uma pergunta que eu faço para vocês: Jesus sabia que ele era cego, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria ouvir da boca dele o que ele precisava. Sabe que Deus está dizendo? Tem coisas que você precisa abrir a boca para Deus fazer. Tem coisas que você precisa colocar os joelhinhos e orar e buscar a face de Deus. Tem situações e momentos da sua vida que você precisa entender isso. Eu preciso clamar. Tá difícil, mas eu vou clamar. Tá impossível, mas eu sei que para Deus tudo as coisas são possíveis. Sabe que Deus está me dizendo? Há correntes que essa noite estão sendo quebradas das suas pernas, do seu braço. Deus está dizendo: eu estou trazendo libertação, eu estou trazendo renovo, eu estou trazendo mudança. Mas para isso acontecer, você precisa pedir. É isso que Bartimeu, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E que Bartimeu vai falar? Que eu veja. Sabe o que Deus está me dizendo? Deus vai fazer muitas pessoas que estão dentro dessa igreja começar a voltar a ver. Mas você está dizendo: mas eu vejo. Não é nessa visão, é visão espiritual. Porque Satanás está cegando muitos os teus entendimentos. A Bíblia diz que ainda que veio um anjo reluzente como luz a pregar um novo evangelho, a não ser o meu é anátema. Sabe o que está acontecendo dentro das igrejas? É muita historinha, é muita mentira, é muita heresias que pessoas estão acreditando. Mas eu entendo que a maior profecia é a palavra, é a palavra, é a palavra. Estão acreditando nos talentos e nos dons das pessoas, mas estão esquecendo da palavra, da palavra. Estão acreditando em profetas do Instagram, do YouTube, mas não estão acreditando na verdadeira palavra. E sabe o que está acontecendo com muitas igrejas? Se corrompendo, porque o prazer não é mais na palavra, o prazer não é mais em jejum e oração, o prazer não é mais na santidade, o prazer não é o compromisso de buscar a face de Deus.
Tem que os pastores fazer, infelizmente, campanha de 7 sexta-feira, de 3 sexta-feira, de tantas, e a muralha que vai cair e não sei o que. Antigamente na Assembleia de Deus não tinha campanha. É a única campanha que tinha na Assembleia de Deus, era de oração, era de oração, era de oração. Porque a única coisa que não pode deixar de existir na casa de Deus se chama oração. Então é isso. Precisamos ter a visão espiritual aberta. Por que, pastor Jonas? Porque infelizmente muitos estão sendo enganados por falsos profetas. Não vivem a palavra. Eles têm talentos, sim. Eles têm dons, sim, porque o dom é gratuito. Deus dá. Mas isso não é sinal de salvação. Deus dá o dom para quem quer, para quem pede. Ele dá. Só que isso não quer dizer que você vai ser salvo ou salva. Você só vai ser salvo se você estiver com a sua vida debaixo da palavra de Deus. Tenho algo para falar com o pastor com temor e tremor. Sabe por que esta igreja ainda está de pé? Porque ainda tem palavra. Tu disse: Deus, eu não quero mais uma porta, eu não quero apenas um ministério, eu quero sim fazer a tua vontade, mas o que eu vou dar prioridade? Aquilo que o Senhor me disse, na tua palavra, porque o povo está perecendo por falta de palavra. Senhor, pode não ter muitos, mas o importante é que eu sei que a palavra vai levar o povo para o céu. Estão muitos lugares cheios de pessoas, só que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos para morar no céu. Por quê? Estão querendo os dons, mas estão esquecendo da preciosa palavra. Bartimeu adora, e Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu faça? Que eu veja. Pois bem, veja. Entenda, Jesus precisava fazer, como se diz assim, barulho. Jesus precisava se mostrar? Não. Só que diz a palavra, evangelista Fábio, que tudo que Jesus fazia, sua fama começou a correr sobre Judeia, Samaria, Jerusalém e até com o fim das terras. As pessoas começaram a conhecer Jesus, mas Jesus não fazia o que muitos hoje estão fazendo: espetáculos, shows para se mostrar. Ei, Jesus poderia se mostrar, mas ele não se mostrava. Ele pregava um evangelho simples e objetivo. Agora, entenda que ele vai olhar para Bartimeu e diz: veja. E naquele instante, o que aconteceu com Bartimeu? Ele viu. Não precisa fazer muita coisa. Eu falo bem mais profundo. Não precisa enfeitar o pavão. Seja o que você é. Porque quem que te escolheu para este ministério não foi o homem, foi Deus. E no tempo certo, Deus, ele vai te exaltar. Mas vamos lá. Diz a palavra de Deus que então Bartimeu entende que é adorador. Outras pessoas que vai entender como adorador, nós vemos pela Bíblia Sagrada a respeito de Jó. Jó também é um adorador, que ele é reto, temente a Deus, desvia-se do mal, mas mesmo assim é provado, fica doente, perde todo o seu bem, perde toda a sua casa, perde todas as suas famílias, perde todos os seus filhos, perde tudo que tem, e além disso fica leproso e doente. Mas mesmo assim Jó adora onde? Nas cinzas. Outra pessoa que é adoradora, diz a palavra de Deus que Ana não tem filho, pede a Deus. Penina tem e Ana lá não tem. Era desprezada
por Eucana. Mas diz a palavra de Deus que ela subia ao templo. E naquele dia ela estava tão angustiada, que quando ela subiu, ela não tinha palavras para dizer, ela só chorava. E diz a palavra de Deus que Eli olha para ela e diz: Ana, tu está embriagada? Ela diz: não, como é que diz que eu estou embriagada? Como é que eu não estaria, se o que eu quero não tem acontecido? Aí ele diz: Eli, vai, porque hoje Deus concede o que você pediu em oração. Ela era adoradora. Paulo também era outro adorador, porque a Bíblia vai dizer que não é altura, não é fome, não é nudez, não é espada, nada me separa do amor de Deus. Ele adorava acima da média. Eu estou falando de pessoas meros mortais, de carnes, cheio de pecados e falhas, só que fez a diferença como adorador. Ei, Deus não quer, e Ele nem se importa pelos seus defeitos. Deus, Ele nem liga pelos seus pecados, mas Deus, Ele quer ver quem verdadeiro adorador é. Então agora diz a palavra de Deus que Jesus está caminhando, e quando Ele está caminhando, Ele vai em direção a uma cidade. Quando Ele chega lá diante desta mulher em Samaria. E quando Ele está em Samaria, e Ele vai mais ou menos a meio-dia, e a meio-dia é onde as mulheres iam para executar os seus trabalhos domésticos, ou até tirar água do poço. Mas diz a palavra de Deus que ela vai, só que nenhum homem podia ver sequer uma mulher, porque isso era proibido, porque toda mulher usava o seu véu sobre o seu rosto. Mas o que acontece? Só que ela vai sair. Quando ela sai, ela vai de encontro ao poço de Jacó. E quando ela vai ao poço de Jacó, aparece Jesus, o judeu, e chega e começa a conversar com esta mulher. Começa a dizer: mulher, você está vendo esse poço? Esse poço de Jacó? Se você tomar desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Agora esta mulher vai questionar e vai dizer: quem és tu, judeu, que conversa com uma samaritana? Tu sabes que há uma rixa, uma briga entre os samaritanos e os judeus? Aí Jesus olha e fala assim: ah, mulher, se você soubesse quem está falando contigo. Sabe o que Deus está falando? Muitas vezes Deus prepara vidas e pessoas para falar contigo, mas você não dá a mínima, porque você começa a examinar o que a pessoa foi, ou o que a pessoa é. Mas Jesus não quer saber o que a pessoa foi ou o que a pessoa é, mas Jesus sabe o que ela vai ser. Sabe o que eu entendo? Olha para o seu irmão e diz assim: querido, fala, olha para o seu irmão, fala assim: querido. Vai dizer para a mulher: querida, tá? Você tá olhando para mim, né? Hoje eu tô aqui, né? Mas amanhã só Deus sabe onde eu vou estar. Aquela mulher estava ali naquele dia. Jesus foi naquele dia encontrar esta mulher, e começa a falar com a mulher, e a mulher começa a questionar, e Jesus fala assim: ah, se você soubesse quem fala contigo, eu sou maior do que todos os profetas. Eu sou os profetas dos profetas, eu sou o profeta. Aí ele diz assim: olha, tu veio pegar água? É? Então tá bom. Mas quem é tu, judeu, falar comigo? Tu sabes que esse poço é do meu pai Jacó? Ela quis mostrar para Jesus que o poço era mais importante do que Jesus.
Sabe o que eu vou trocar em trocadilhos para você entender? Muitas vezes você vê coisas materiais mais importantes do que coisas espirituais. Muitas vezes você dá crédito a mais coisas terrenas do que coisas espirituais. Vou mais profundo. Muitas vezes você dá crédito mais para o teu vizinho do que para alguém que está dentro da igreja, que é homem de Deus, é mulher de Deus. Muitas vezes você ouve aqueles demoniados e não dá ouvido para os santos. Aquela mulher samaritana, ela dá mais prioridade ao poço de Jacó do que para Jesus, porque a prioridade dela era o que? Materiais. Fala assim: enquanto, mais forte, enquanto eu olhar para o material, eu nunca vou receber o espiritual. Enquanto ela estava olhando para o material, para o poço de Jacó, ela não ia receber o espiritual. Só que agora Jesus disse para ela: mulher, tá bom, em parte você está certa. Só que é o seguinte, mulher, agora você vai lá e busca o teu marido. Ela falou: quê? Que isso, Jesus? Eu não tenho marido. Ele olha e diz: disseste bem, porque tivesse 5, e até o que tu tem não é teu. Sabe o que acontece com aquela mulher? Ela quer satisfazer as vontades dela da carne, ela quer satisfazer as necessidades dela física, ela quer satisfazer a vontade dela terrena. Então, enquanto você ficar satisfazendo as suas vontades, nunca Jesus vai fazer a vontade dele. Enquanto você quiser do seu jeito, nunca Deus vai fazer do jeito dele. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você: ei, se você entrar na vontade de Deus, vai começar a dar certo. Se você entende, aplaude, adore, adore. Vai começar a dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É por isso que está dando certo, pastor, porque o Senhor priorizou e anulou as suas vontades para viver a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, nós fazemos o quê? Alegramos o coração de Deus. Vou mais profundo: surpreendemos o coração de Deus. Foi isso que aconteceu com José. José é levado, vamos dizer melhor, colocado em uma cisterna, em um poço. Depois é vendido para o Egito. Aí vai para a casa de Potifar. Chega lá, é acusado. Aí depois vai para a prisão. Chega lá na prisão, mesmo assim ele tem o espírito de adorador. Ei, o local não interfere naquilo que você tem aqui dentro. Você pode estar em qualquer lugar, mas aquilo que está dentro não pode morrer. E daí o que? Esta mulher diz: eu não tenho marido. Disseste bem, se tivesse 5, até o que você tem não é teu. Aí ela: eita, agora eu sei que tu és profeta. Por quê? Tem gente que só acredita em profeta quando Deus rasga o verbo. Por quê, pastor Jonas? Por causa de muitos falsos profetas. Mas aí naquele momento diz a palavra de Deus que ela faz isso. Aí Jesus fala assim: então agora bebe da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ela bebeu da água, que é do Espírito de Deus. A Bíblia diz que diante do ventre dela fluiu águas vivas, e ela vai levar água para toda a Samaria. Só que não é este ponto. Agora eu finalizo. A Bíblia diz que Jesus diz aqui em João capítulo 4, versículo 23, que o Pai está à procura de verdadeiros, se coloca em pé, que adora o quê? Em espírito e em verdade. Ele está à procura. Se ele está à procura, sinal que ele não encontrou.
Mas Deus quer encontrar algum adorador nessa noite. Teve uma irmã que louvou, não sei quem que é a irmã que louvou, uma irmã que louvou aí, que eu estava lá em cima, não sei, acho que é a Estefânia, né? Quem que é a Estefânia? Vem aqui, por favor. Vem aqui, irmã Estefânia. É Stephanie? Vem aqui, querida. Eu estava lá em cima, eu ouvi um hino. Alguém que conhece aquele hino? Adorador é tudo que eu sou. Alguma mulher conhece? Hã? Aí vem pastor então, por favor. Me ajuda aqui. Hã? Então. Vem e pega mais uma também, porque vai me ajudar. Porque eu vou ajudar também, mas eu preciso fazer. Então o que acontece? Aquela mulher começa a adorar. Jesus está procurando adoradores. E Deus me diz, ela vacantou durimin triquei joroácia. Segura aí, não é agora, tá? Que essa noite Deus toca em sua saúde. Deus visita os teus ossos e o teu sangue. Porque aí existem promessas ainda que não morreu. Era para tu ter partido uns anos atrás. Satanás queria te levar, mas a promessa não morreu. Porque ainda com forças limitadas, tu continua adorando. Mas eu vou rejuvenescer a sua saúde agora. Eu visito a tua estrutura. Eu visito o teu coração agora. Eu visito agora toda a veia arterial do teu coração agora. Eu tiro o coração doente e coloco um coração novo. Eu tiro. Receba agora. Receba o renovo. Receba a fortificação dos teus ossos. Da cabeça à planta dos pés agora. Recebe agora, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Derrama mais Espírito Santo. Derrama mais Espírito Santo. Derrama mais Espírito Santo. Derrama mais Espírito Santo. Derrama mais, olha ele derramando, ó. Chá! Aleluia, Deus! Deus está derramando coisas novas. O verdadeiro adorador, ele não pode calar. Aleluia. Um pouco mais de playback. Elemará, oh Espírito Santo. Quem é adorador vai adorar. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Ninguém pode te calar essa noite. E se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que te vê. Fecha os olhos. Fui eu que te guardei no ventre da tua mãe. Satanás tentou te arrancar no ventre dela, mas a promessa foi estabelecida. Eu toco sobre a tua vida agora.
Vai tocando mais forte agora. Toda corrente do inferno, toda palavra de maldição, seja quebrada agora. Vai quebrando agora. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Deus está na casa. Vem adorador, vem comigo adorar, vem comigo. Não existem prisões que contenham a voz. Arabaxá, Orabacai, Renarassé, Senhor. Remanacai. Filha, vem aqui, senhora. Vem aqui, Se eu vencer, se eu perder, Fecha os olhos. se eu subir, Tu disse, ó Deus, se eu descer, eu não quero passar na mão dos homens da terra, adorar, mas Tu conhece a minha saúde. prazer, E esta noite eu anestesio da cabeça à planta dos pés, e aquilo que a medicina desengana, eu trago saúde agora. Agora toca a minha mais forte. Olha aí, ó. Nada pode calar. Ele está na casa. Ele está. Shabaracai. Deus está mudando corações e vida. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Ei! Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Você que pode aplaudir, aplaude Ele. Elabaracai. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir na tua casa. O melhor de Deus ainda está por vir na tua família. Deus está me dizendo que correntes do inferno estão sendo quebradas em muitas famílias, em muitas vidas essa noite. Deus está dizendo que Ele entrou na casa. A adoração de verdade é quando nós entregamos a Ele. E Deus, Ele quer dizer que Ele tem um encontro contigo esta noite. Deus está dizendo para este ministério: não é tempo de parar, é tempo de avançar. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Pessoas se levantaram e têm se levantado, mas a obra é de Deus. Bendito Deus, confirma a obra das minhas mãos. Eu conheço as pedradas, eu conheço os levantes. Não foi fácil tu chegar até aqui. Pessoas se levantaram com palavras para amaldiçoar, mas toda a ferramenta preparada contra a sua vida, contra a tua casa e contra este ministério não vai prevalecer.
Anda camanchou, Shoni calendoreva, Imanahasai. Sou eu que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, meu filho. A caminhada ainda não terminou. Ainda tem pessoas que oram por ti. Tu não estás só. Tem vidas ao seu lado. E tem vidas que aqui estão, que é a oração de pessoas que aqui estão. Deus, Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Ele precisa de nós. Quero agradecer a Deus por tudo que Deus fez essa noite. Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus. E obrigado, pastor. Tá, Queridos, pode assentar. Aleluia. Eu finalizo agora a minha participação. Só que não tem como finalizar sem antes fazer o apelo. A Bíblia diz que aquela mulher, depois que ela tomou da água que Jesus deu, que é a água espiritual, ela levou água para Samaria. E ela foi uma grande missionária. Deus faz de você, filha, promessas. E essas promessas Ele vai te levar em muitos lugares ainda. Porque ainda que a família não acredita, ainda que muitos não vê, Deus vê o seu coração. Então eu faço um apelo. Você que quer receber esse Deus nessa noite, levanta sua mão e fala: eu quero aceitar a Jesus como meu único, suficiente Salvador. Você quer aceitar, filho? Você quer aceitar? Vem aqui. Vem. Mas é uma criança. Ei, tem que aceitar. Acabou de aceitar. Uma criança aceitou, está aceitando Jesus. Uma criança que está. Eu sei. E eu vou fazer a minha grande obra para surpreender a muitos na face da terra. Porque tu não és um fruto do acaso. Tu és um projeto de Deus. Assim como Isaac foi escolhido, assim como Gabriel, assim como tantos e tantos, na palavra do Senhor, o arcanjo Gabriel que trazia a resposta, assim como Miguel que vem para guerrear as pelejas, assim como escolheu Pedro, assim como escolheu João, assim como escolheu Marcos, assim como escolheu tantos e tantos, eu te escolhi, meu filho. Te escolhi dentro da tua mãe. Assim como escolhi Jeremias para profeta às nações. E a unção que está sobre a minha vida, Espírito Santo, repousa sobre esta criança. E dê poder e intrepidez para fazer a tua obra na casa do Senhor. E todas as promessas que Satanás tentou destruir até o dia de hoje vão ser restituídas em nome do Pai e do Filho. Diga assim: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, tudo. Eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Fala o seu nome. Joshua. Joshua. Fala inteiro. Joshua Gabriel Fernandes Costa do Céu. Fala o seu nome inteiro. Joshua Gabriel Fernandes Costa do Céu. Alguém ouviu o que eu falei? Relabai, Chamanarabai. Assim como a resposta está sobre o anjo Gabriel, a resposta está sobre a boca dessa criança.
E agora você vai dizer: agora eu sou filho de Deus, herdeiro, corredeiro de Cristo. E toda a palavra de maldição que foi lançada sobre o ventre da minha família, da minha casa, dos meus entes queridos, Deus destrói. E a partir de hoje Ele derrama bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes em minha vida. Se você acredita nisso, aplaude ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pode voltar, filho. É isso que Deus faz. Deus é poderoso. E Ele quis uma criança. Mas é assim. Eu também. Eu nasci no berço evangélico. Mas quando fizeram o apelo para mim, eu fui primeiro. 4 aninhos. Fui lá. E daí Deus fez uma promessa para mim. Com 4 anos. Que Ele ia me usar. Os anos se passaram. Muitas coisas aconteceram. E graças a Deus, devagarzinho tem feito a obra dele na minha vida. E eu sei que aquele que começou a obra, pastor, na vida do Senhor, na casa do Senhor, no ministério do Senhor, na sua vida, evangelista Fábio, na sua vida, querido, neste ministério, Ele vai concluir, porque a obra é dele. Fala assim: um verdadeiro adorador adora até a obra ser construída e feita por completo. Se você entende isso, então aplaude.